Eu sou a Rosa e hoje com mais um tema super informativo e importante, principalmente para vocês que são pais e vivem aqui na Alemanha ou pretendem vir em breve aqui para a Alemanha. Se você não é pai, se você não é mãe, continua aqui no vídeo porque aqui tem umas informações super legais e são curiosidades também super interessantes sobre a pré-escola aqui na Alemanha. Hoje a gente vai falar sobre Kinderkrippe e Kindergarten. Para quem não sabe, o Kinderkrippe é para crianças de 0 a 3 anos e o Kindergarten para crianças de 2 anos e meio, 3 anos, até os 6 anos, ou seja, até a idade que a criança vai entrar na escola. É um lugar onde a criança vai ser cuidada enquanto os pais trabalham e elas vão aprender bastante e se preparar para a entrada na escola. Eu vou explicar para vocês, assim, de uma forma super geral, super informativa, de preços, horários, funções de cada funcionário, do dia a dia, mas antes, deixa um joinha nesse vídeo que é super importante pra gente saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, pra valer a pena toda a pesquisa, todo o trabalho que a gente tem aqui no canal e, claro, o mais importante de tudo, para nos motivar a continuar esse trabalho tão incrível, porque eu adoro gravar vídeo pra vocês. Se não é inscrito, se inscreve também aqui no botãozinho vermelho, é gratuito. Existem vários tipos de Betreuung. Pra quem não sabe, Betreuung significa algo como cuidar. Então temos o Kinderkrippe, como eu falei, o Kindergarten. Temos o Haus für Kinder, traduzido casa para crianças, é geralmente de 0 a 6 anos. É uma mistura do Kinderkrippe com Kindergarten juntos. E nós temos também o Eltern-Kind-Initiative. Para quem não sabe, é um pais, crianças e iniciativa. É uma iniciativa onde os próprios pais criam o lugar para as suas crianças serem cuidadas e daí eles vão passando à frente o seu lugar enquanto as crianças vão crescendo. A Alemanha é um país extremamente carente em relação a funcionários nessa área. Então realmente é muito difícil às vezes até poder abrir um Kindergarten, um Kinderkrippe, porque não tem funcionário ou não tem verba, vamos dizer assim. E às vezes faltam lugares para as crianças. Então o que é que acontece? No estado, por exemplo, como Munique, falta lugar em jardins de infância, tem uma determinada empresa, aqui do lado da minha casa, eu vou pegar o exemplo, tá? Essa empresa tem muitos funcionários com muitos filhos e esses funcionários não conseguem lugar para os filhos. Então como é que eles podem trabalhar sem ter com quem deixar os seus filhos? Esses funcionários, então, se juntam com outros funcionários também, pais, e eles vão fundar com a ajuda do governo, aí tem que entrar com toda a papelada, com um pouquinho de dinheiro também, e aí eles alugam um apartamento, uma casa, para abrir um jardim de infância para crianças de tanto a tantos anos. E aí os próprios pais é que são mais ou menos os chefes desse lugar. E normalmente esses lugares costumam ser pequenos grupos, com poucos funcionários. Você como pai, você tem que participar bastante mesmo, ativamente. Esses Kindergartens, Kinderkrippe, eles sempre pertencem ou a uma empresa privada, ou ao estado, ou metade metade. O que é metade metade? É quando é uma empresa privada que eles entram num acordo com o estado, onde o estado ajuda a financiar esse lugar. Então é um lugar privado, mas ajudado, financiado pelo estado. E aí que entra a parte do pagamento. Depende bastante da região onde você está na Alemanha. Quando ele é privado, 100% privado, então você tem que pagar o valor que eles estabelecem. O valor sempre vai depender bastante das horas que você vai pedir que o seu filho fique lá. Existem lugares, Kinderkrippe e Kindergarten, que aceitam que crianças só vão, por exemplo, 3 vezes na semana, 4 horas por dia, 2 vezes na semana, tantas horas por dia. Então realmente vai depender de cada lugar, quantas horas eles têm para te oferecer. E claro, junto com isso, vai mudar muito o valor. Existe um Kindergarten, por exemplo, aqui em Munique, que é um dos Kindergartens mais caros de todos, onde as crianças elas podem nadar, tem sauna, tem massagem, tem umas coisas assim muito incríveis, mas até que passa até dos limites, eu acho, às vezes. E a mensalidade custa 1.500 euros. Sério, tem gente que paga por isso, gente que tem muito dinheiro. E é um lugar, assim, luxuoso, vamos dizer assim. A criança chega lá de manhã, toma café, almoça e janta. Normalmente, tá? Geralmente, as crianças não chegam a jantar aqui nos Kinderkrippes e Kindergartens, porque a maioria dos Kindergartens, eles fecham entre as 17 horas e 18 horas. Os mais caros, os privados, eles podem fechar às 18 horas ou até às 20 horas da noite. Quando eles abrem, também vai depender bastante de região para região. Às vezes eles abrem de 7 horas da manhã, às vezes às 8, às vezes às 9 da manhã. E eu não conheço nenhum, mas pode ser com certeza que tem algum lugar que abra às 6h30 da manhã, 6h45. Se você tem um lugar pelo estado, eles vão querer saber do teu salário e do teu marido, se você for casado. Então você vai apresentar o teu imposto de renda, o teu salário mensal, e eles vão dizer o quanto você vai pagar por esse lugar, por quantas horas você escolher.
escolheu ter, né, para o seu filho. Se for um privado misturado com o do estado, também vai depender do seu salário. Quando a Kinderkrippe é sempre mais caro, tá? A partir de setembro, aqui em Munique, vai começar a ser de graça. Por exemplo, as pessoas que pagavam 500 euros, eles só vão pagar o valor da alimentação. Mas pelo cuidado com seu filho, você não vai mais precisar pagar nada. Eu não tenho certeza se vai depender do valor do teu salário, né? Que se for muito alto, que eles digam, vai ter que pagar sim muito, ou se, independente do salário, vocês vão realmente pagar o valor mínimo dos mínimos dos mínimos. Mas eu tô muito feliz que isso vai acontecer, porque isso vai encontrar a mim, ou seja, eu não vou mais precisar pagar 560 euros que eu teria que pagar da minha filha agora, que ela vai começar em setembro, no Kinderkrippe, e eu vou pagar o valor mínimo, que eu não sei ainda quanto é, mas eu sei que a partir de setembro vai tudo ficar muito mais barato. Como encontrar lugar nesses jardins de infância? Aqui em Munique, como é muita gente, falta lugares em jardins de infância e era tudo muito difícil, tinha gente que não conseguia lugar. Agora eles têm um sistema chamado Kita-Finder. Você se cadastra lá e o próprio site, ele vai te indicar, ele vai encontrar um lugar livre, um kindergarten, e ele vai te dar. Então ele faz esse contato entre você e o Einrichtung, que se fala aqui, tá? Eu vou começar a falar essa palavra porque tá faltando em português na minha cabeça, eu sou muito acostumada a falar isso. E em outros lugares, aos arredores já de Munique, em outros estados, você vai ter que realmente ir lá ou se cadastrar às vezes na internet, você preenche um formulário, você pode ir lá pessoalmente, perguntar pela vaga, mas tem que meter a cara mesmo. O que acontece? Muita gente pergunta, Rosa, não sei falar alemão, minha filha também não sabe falar alemão. Não se preocupe. Os educadores, eles estão sempre muito preparados pra isso, eles já estão acostumados com essa situação. Então não é que você vai chegar, não vai saber falar a língua, que você não vai receber o lugar. Não, isso não existe. O teu filho vai receber o lugar, com certeza. Às vezes é um pouco mais difícil, né, pra gente entender o que tá acontecendo, alguns problemas do dia a dia. Por isso que eu sempre digo aqui no canal, tem que se esforçar, tem que aprender o alemão, que é justamente pra ajudar o teu próprio filho, né, se ajudar. Mas a criança que não sabe falar alemão não tem problema, porque como eu disse, os educadores, eles estudam pra isso, eles estão completamente preparados pra ajudar o teu filho a aprender a língua alemã. E você tem 10 milhões de contratos pra assinar, assinou, o teu filho vai começar lá. Bem no começo, existe uma coisa chamada Eingewöhnung, é a adaptação do teu filho na escolinha. Então não é que você vai chegar, você vai entregar o seu filho e vai sumir. Isso pode ser muito comum no Brasil, mas aqui não é. Aqui, dependendo do modelo que eles seguem, você pode levar de 4 semanas a 8 semanas pra adaptar o teu filho ao Kinderkrippe ou ao Kindergarten. Eu não vou entrar em detalhes. Quando vocês inscrevem seus filhos lá, eles vão te explicar tudo direitinho. Nesse vídeo vai ficar muito informativo. A mãe ou o pai vai com a criança nos primeiros dias pra apresentar, né? Pra dizer assim pra criança, olha, eu me sinto bem aqui, você também. Os pais vão olhar, né, a rotina das crianças. A própria criança também vai observar. Normalmente, a criança tem uma pessoa específica com quem ela vai mais ter contato, que essa educadora vai ser responsável pela adaptação do teu filho. E depois é que elas começam a dizer assim, olha, a mamãe tem que ir no banheiro. Então a mamãe vai no banheiro. A mamãe tem que tomar um café, ela já volta. Aí vai tentando assim, de 15 minutos, meia hora, 1 hora, até a criança se adaptar sozinha no grupo. Tem crianças bastante difíceis que eu acho até que a minha filha vai acabar se encaixando nessa, que precisam realmente de 8 semanas. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu sou educadora e eu trabalho em Kinderkrippe aqui na Alemanha. Já trabalhei em Kindergarten, eu tenho bastante experiência com isso, não é que eu tô inventando ou que eu pesquisei na internet. Dessa vez é porque eu vivencio isso mesmo, tá? Eu conheço. Então tem crianças realmente que já chegam, já faz amizade com todo mundo e que em 1 semana já tá tudo ótimo, em 2 semanas então o pai e a mãe já pode ficar o tempo inteiro fora. E isso é muito importante, que é pra criança se sentir muito segura no lugar. Então tem muita gente reclamando, eu vejo muita brasileira mesmo reclamando por aí. Ai, porque isso é um absurdo, ter que ficar indo com meu filho o tempo inteiro. Não, gente, existe todo um estudo por trás disso. Qual é o ritual do dia a dia, tanto do Krippe como do Kindergarten. A criança vai chegar, vocês vão trocar informações com o educador, dizer como a criança dormiu, se tá acontecendo alguma coisa diferente em casa. Não sei, por exemplo, a chegada de um irmãozinho, chegada de visita em casa, a separação dos pais, troca de informações, você entregou o seu filho depois de receber as crianças. Uma coisa importante de saber é que eles sempre têm um horário de encerrar a recebida das crianças. Eu acho que se fala
assim. Por exemplo, eles dizem a partir das 9 horas da manhã não podem mais entrar crianças. Então não pode. Se der 9 horas da manhã, você vai ficar do lado de fora, vai tocar e ninguém vai abrir a porta pra você. Tem alguns lugares que são mais flexíveis. Depois desse determinado horário, nós vamos fazer o Morgenkreis. É o círculo da manhã, onde a gente vai cantar, vamos fazer brincadeiras dos dedinhos, fazer brincadeiras andando, brincando, rodinha. Vamos contar sobre o nosso final de semana, sobre o nosso dia, vamos conversar. Isso é um ritual para começar o dia. E depois desse Morgenkreis, as crianças vão comer. Pode ser que a ordem do dia mude em alguns lugares. Por exemplo, primeiro as crianças tomam o café da manhã e depois tem o Morgenkreis. Às vezes eles mesmos oferecem o café da manhã. Ou às vezes você tem que fazer no potinho o café da manhã do seu filho e ele vai comer na lancheirinha, todos juntos na mesinha. Até os 10 meses, mais ou menos, os bebês, eles são alimentados na boca. Mas a partir dos 10 meses, que a criança já tá mais durinha, a gente já começa a oferecer pra criança comer sozinha. Mesmo que seja com os dedinhos, ele aprende a comer sozinho. Claro que tem todo um cuidado, né? O que a criança pode comer, o que não pode. Crianças alérgicas recebem comidas especiais, tem que contar tudo, tem que falar tudo com o educador, com o chefe. Então, tomamos café da manhã, normalmente juntos, naquele mesmo horário. Depois do café da manhã, no kindergarten, das crianças de 2 anos e meio, 3 anos até os 6 anos, as crianças ajudam, né, a retirar a mesa, a retirar os pratos, tudo. Levantamos e vamos fazer atividades pedagógicas ou brincadeiras livres, onde as crianças também aprendem bastante. Podem fazer passeios, temos as trocas de fraldas. No kindergarten temos muitas atividades pedagógicas, brincadeiras livres também. Às vezes tem a aula de pré-escola, tem aula de música, temos vários passeios durante a semana. A programação vai realmente depender de lugar para lugar. Depois temos o almoço. Dependendo do lugar, às vezes tem uma cozinha e a comida é preparada lá. E outras vezes a comida é pedida, vem de fora. Ou seja, alguns lugares a comida vem no mesmo dia, todo dia vem entregar a comida já quentinha e a gente só precisa distribuir para as crianças. Ou às vezes eles entregam congeladas e nós lá temos que descongelar, fazer quentinho e dar para as crianças. Um dia é sopa, o outro dia é macarrão com molho de tomate, o outro dia é carne com aquilo e isso, no outro dia é batata. Eles tentam variar o máximo possível, mas a maioria das vezes eles tentam fazer o máximo saudável possível. Então depois do almoço, no Kinderkrippe, normalmente as crianças vão dormir por 1 a 2 horas. Uma coisa que eu esqueci de falar é que normalmente os grupos se constituem em a sala, onde as crianças brincam, e aí tem uma Kuschelecke que se fala, onde vai ter travesseiros, ou um colchão, um sofá gigante, onde as crianças, né, vão poder se aconchegar com bastante livros, que também pode ser chamada Leseecke, com vários livros que as próprias crianças podem pegar com as mãos. Aqui na Alemanha eles têm bastante livros, eles amam livros. Muitas vezes temos também a Bauecke, isso tanto no Krippe, tanto no Kindergarten, que é para construir. Temos Legos, Playmobil às vezes, coisas de construção mesmo, pedras, Puppenecke, que normalmente tem várias bonecas, com casinha de boneca, sofá, caminha, cozinha. E nós temos ainda, muitas vezes, na mesma sala de brincar, temos as mesas, que é onde as crianças vão ter a própria alimentação. E o quarto para dormir, né, mais escurinho, com música. Existe todo um ritual antes de dormir também. Antes, às vezes, as crianças cantam uma música, ou leem um livro. No Kinderkrippe, quase sempre, se eu não me engano, sempre, as crianças vão dormir, de 0 a 3 anos. Já no Kindergarten, vai depender realmente do lugar. Às vezes, eles vão todos dormir. Às vezes, eles dividem os grupos em crianças que devem dormir e crianças que não devem ir dormir. Ou, às vezes, só para relaxar. Eles ligam um som, uma historinha. Eles têm muitos CDs. Então, as crianças escutam e algumas crianças acabam adormecendo e outras não. Mas eles normalmente sempre fazem uma pausa para as crianças voltarem a se concentrar, recuperar as energias. E depois disso, normalmente, eles levantam e vão fazer o lanchinho da tarde. Comem, se alimentam. Como eu disse, em alguns lugares eles te oferecem também o lanchinho da tarde, ou você tem que levar de casa pro seu filho. Então, comeu o lanchinho da tarde, guardou, já é a primeira hora de ser buscado. A hora de ser buscado, gente, vai variar também bastante. Tem lugares que deixam você buscar o seu filho meio-dia, também vai depender do teu contrato com a empresa. Muitos lugares tem assim, a partir das 3 horas pode ser buscado, a partir das 4 horas. E aqui na Alemanha é extremamente importante você tanto levar o seu filho como buscar exatamente na hora que eles te pedem e que tá assinado no contrato. E como eu disse, cada lugar vai ter um ritual diferente. Quando você assina um contrato, você recebe papéis, folhas que te mostram o ritual do dia a dia. Existem também os Elterngespräche, que acontecem algumas vezes no ano, justamente para isso, para conversar sobre o desenvolvimento do seu filho com você. Quando você busca o seu filho todos os dias, a educadora vai te dizer tudo o que aconteceu. Quantas vezes o bebê fez cocô, ou quantas vezes o seu filho se machucou, se comeu muito, se comeu pouco, como a criança se comportou
reportou hoje, do mesmo jeito que você também tem que dizer tudo pro educador na hora que você vai levar o seu filho normalmente. Os grupos são formados por Kinderkrippe até 12 crianças, normalmente, isso pode variar, e Kindergarten com grupos de até 25 crianças. Ter 3 funcionários em cada grupo é luxo. Então, a maioria das vezes acontece de ter 2 adultos em cada grupo, e às vezes isso acontece também bastante. Saber lidar com isso é super difícil para nós funcionários, para os pais também, porque às vezes se só tem um funcionário no grupo e esse funcionário falta, você vai ter que deixar o seu filho em casa. Enfim, se você tem 3 funcionários ou 4 em um grupo, saiba que isso é completamente luxo. Você tem que estar completamente disposto a atender o telefone quando o Kinderkrippe ou o Kindergarten ligar para você. E se o seu filho estiver doente, você tem que buscar. O que acontece normalmente, vai depender muito do lugar onde o seu filho vai estar, as regras são: crianças que têm diarreia 3 vezes no mesmo dia tem que ser buscada na mesma hora, levada para casa, e só apenas 24 horas a 48 horas, sem os sintomas, a criança pode voltar ao Kinderkrippe, Kindergarten. Se a criança vomitou uma vez, já tem que ser buscada na mesma hora. Se a criança tem febre, eu acho que a partir de 38,5 tem que ser buscada também. Quando você assinar o contrato, no contrato também vai ter dizendo sobre essas carências, né, de tempo, sobre a saúde do teu filho. Então eles também têm uma cultura muito diferente, as datas comemorativas são festejadas de formas diferentes e normalmente eles gostam muito de incluir os pais nessas atividades. Uma coisa também super bacana que eu amo são as atividades pedagógicas. Não são xerox que as crianças simplesmente pintam, desenham ou que as professoras fazem, né, para as próprias crianças e dão aqui, Feliz Dia das Mães. Aí as professoras só cortaram uma foto da criança e colam dentro. Não, aqui assim, as crianças realmente elas treinam a sua criatividade e fantasia. Então as crianças vão fazer elas mesmas, vão pintar, vão colar, mesmo que seja assim tudo fora do lugar, mas é isso que é mais bonito, é isso que é importante. A criança vai aprender a fazer tudo sozinha. E aí entramos na parte da independência. O pessoal fala bastante, né? Nossa, é um absurdo porque deixa uma criança de 1 ano comendo com garfo e faca sozinha na mesa. Não, gente. Aqui na Alemanha, na verdade, eles ensinam bastante independência desde o comecinho. Ou seja, uma criança de 1 ano, ela vai aprender a comer sim com o garfo e a faca. Qual é a melhor maneira de se aprender? Aprender brincando. Ela não vai usar o garfo e a faca com 1 ano de idade, mas ela vai aprender a segurar uma faca, por exemplo, enquanto come com o garfo. A criança realmente participa, né? Vamos trabalhar tudo juntos. As crianças vão aprender a ser independentes. Quando um lugar é grande, vamos dizer assim, quando já tem um grupo, normalmente os funcionários são Leitung, que é o chefe, a pessoa responsável pelo lugar. Temos o Stellvertretung, que seria a vice-diretora, vamos dizer assim, a pessoa que está responsável pelo Einrichtung, quando o Leitung não tá. Nós temos a Erzieherin, que é a educadora, a chefe do grupo. Pädagogische Fachkraft, que é uma ajuda pedagógica. Nós temos a Kinderpflegerin, que é o que eu sou hoje, que é a cuidadora de crianças. Temos também a Praktikantin, que é o estagiário ou a estagiária, que normalmente está aprendendo a sua profissão. Temos o Aushilfe, que é uma pessoa que ajuda e que realmente tem um dos menores cargos lá, que ele não tem estudado nada, ele só trabalha naquela área, mesmo sem ter nenhuma formação. E pode ser que tenha um Kindheitspädagogin, que é uma pedagoga da infância, que é acima da Erzieherin. Muitas vezes trabalha ou como Erzieherin ou como Leitung, como Stellvertretung, como chefe ou como vice-diretora, né, vice-chefe. E é isso. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa um joinha nesse vídeo, que eu tenho certeza que foi muito bom e informativo. Um beijão e até o próximo vídeo, hein? Tchau!